Olá, crianças! Estamos começando agora o nosso horário de ciências. E hoje vamos falar sobre um assunto bem importante, hein? Então, fiquem atentos para não perder nada, tá bom? Vamos começar. Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o princípio da mordomia. O princípio da mordomia nos ensina que nós temos que ter mordomia, ou seja, temos que cuidar, zelar de tudo, por tudo que o Senhor nos deu, inclusive nosso corpo. Vocês sabiam? Nós falamos sobre isso já, né? Então, hoje vamos falar sobre a mordomia com o nosso corpo. Então a gente vai falar de higiene de novo? Não, não. Vamos falar sobre prevenção de acidentes. Sim, um acidente, gente, é algo que acontece e muitas vezes nós não podemos prever, não tem como saber que vai acontecer. Mas alguns acidentes podem ser evitados e nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Existem situações em que nós passamos por acidentes e o nosso corpo fica todo machucado. Olha para essa criança, aqui está toda feliz, toda saudável e do outro lado está toda machucada. Será que essa criança toda machucada aqui está demonstrando mordomia com o corpo? Não. Então, nós vamos falar sobre situações que devemos evitar para não nos machucarmos, não sofrermos acidentes, ok? Então, prestem atenção para as dicas dessa aula. A prevenção de acidentes domésticos. Existem coisas na nossa casa que nós temos ou que fazemos que podem provocar acidentes. E nós temos que prevenir, ou seja, fazer de tudo para que isso não aconteça. Então, vamos ver algumas coisas que nós precisamos evitar para não sofrer nenhum acidente, tá bom? Primeiro, observem essa imagem. Essa criança quer pegar algo que está aqui na cômoda, né? E ela está aqui se pendurando no braço do sofá. Isso é uma coisa muito simples, professora. Mas nessa situação a criança pode cair e se machucar. Se esse porta-retratos tiver vidro, o vidro pode cair e cortar a mão da criança, por exemplo. Então, são esses tipos de situações que nós temos que olhar e pensar para evitar. Por isso, não devemos ficar pendurados em nenhum móvel de casa para evitar cair e nos machucar. Olhem essa outra situação. A criança quer pegar uma panela que está no fogão e a panela está em cima do fogo, está quente. Será que isso daí é uma atitude correta? Não. Nós temos que evitar brincar com fogo. Não devemos ficar próximo ao fogão, porque um acidente pode acontecer. A panela pode cair em cima da criança, com a comida quente, pode queimá-la. Ou ela pode tocar na panela e queimar a mão. Então, essa atitude aqui da criança, não, está proibido. Brincar com fogo próximo ao fogão não é legal, porque nós podemos sofrer algum acidente, então temos que evitar, tá certo? Observem essa outra situação. As crianças estão brincando de pular dessa mesinha. Aqui desse lado, olha. Brincando de pular da mesa, aqui. O que aconteceu no outro lado? A criança caiu e se machucou, ela chorando aqui. Será que isso podia ter sido evitado? Podia. Nós não devemos ficar brincando de pular de lugares altos, porque nós podemos nos machucar, né? Então, nada de ficar pulando de lugares altos, porque nós podemos nos machucar. Nessa outra situação, a criança colocou uma pecinha de Lego na boca e se engasgou. Olha só. Aqui é só uma demonstração do que pode acontecer. Por isso, nós não devemos colocar coisas pequenas na nossa boca, gente, para evitar que nós venhamos a nos engasgar. Vocês sabem que nós respiramos aqui pelo nariz e pela boca. Se algo que nós engolirmos ficar preso na nossa garganta, nós podemos ficar sem respiração. Por isso, nós nunca devemos colocar peças de jogos, brinquedos, nada pequeno na nossa boca, porque isso pode provocar um acidente.
Também não devemos brincar com ferro, porque além de envolver eletricidade, que é algo muito perigoso, também fica quente, pode nos queimar ou mesmo provocar um incêndio, como nesse exemplo aqui, ó. Nada de brincar com ferro elétrico e nada de brincar com nada elétrico também, tá, crianças? Eletricidade não é brincadeira. Essa criança aqui foi mexer na faca, olha só, e acabou cortando a mão. Não devemos brincar com instrumentos afiados, facas, tesouras, canivetes, nada disso. Instrumentos afiados só podem ser utilizados por pessoas adultas, ok? Então, se você precisar cortar alguma coisa, peça ao adulto para lhe ajudar. A não ser que seja aquela sua tesourinha da escola, e mesmo assim tem que ser utilizada com cuidado. Nessa outra imagem, a criança colocou um brinquedinho no nariz. Olha só que ideia. Nós não devemos colocar também nada dentro do nosso nariz. Nem na boca, nem no nariz. Por quê? Porque pode ficar preso, pode tapar a nossa respiração. Nunca coloquem nada dentro do nariz de vocês, tá certo? Nem o dedo não é legal colocar. Imagine uma coisa pequena que pode ficar presa lá dentro. Nada de colocar brinquedos ou qualquer outra coisa dentro do nariz, tá certo? Nessa outra imagem, a criança está tomando aqui um líquido que é de limpeza. Olha que ideia. Gente, tem coisas na nossa casa que se nós tomarmos, se a gente beber, a gente pode se envenenar, pode ficar doente. Não devemos tomar nada que nós não saibamos o que é. O que a gente pode tomar? Água, suco, remédio que o papai e a mamãe dá. Também não podemos tomar qualquer remédio. Ah, tem um remédio aqui na geladeira, vou tomar. Não, porque você não sabe para que é aquele remédio. Um remédio, se ele não for utilizado corretamente, ele pode fazer mal. Então, nada de tomar aquilo que você não sabe o que é ou para que serve, porque você pode se machucar ou se envenenar, tá bom? E isso também é um acidente doméstico. Então, viram essa criança aqui, ó, tomou um líquido de limpeza e sentiu muita dor de barriga. Não devemos fazer isso nunca. Não tomem aquilo que vocês não sabem o que é, tá bom? Essa criança está brincando com plástico na cabeça. Olha só. Aí aqui, ó, ela está se sufocando porque o plástico não permite que o ar passe para o nosso nariz e nossa boca. Nunca coloquem sacolas plásticas na cabeça de vocês, crianças, nem na cabeça dos coleguinhas, tá? Porque isso pode provocar um acidente muito sério. Entenderam bem? Nada de colocar plástico na cabeça, nem por brincadeira, tá bom? Olha essa imagem. As crianças estão brincando. Ah, não tem nada demais, professora, elas estão só brincando. É, elas estão brincando, mas estão brincando em lugares muito perigosos. Olhem só, essa menina está brincando em cima da janela. O que pode acontecer? Ela pode cair da janela e se machucar, machucar o braço, machucar a cabeça, as pernas. Não é um lugar apropriado para brincar. Já essas crianças estão brincando aonde? Na escada. E olha só, essa criança que está aqui, ela pode pisar nesse carrinho, tropeçar e acabar caindo da escada. Então, nada de brincar em escadas, porque são lugares perigosos que vocês podem se machucar. Nada de brincar em escadas, então. Mas olha só, nós precisamos ter cuidado em todos os momentos, em todos os lugares em que estivermos, não só em casa. Quando estivermos brincando no parquinho, quando estivermos na rua, quando estivermos na escola, em todos os lugares nós precisamos ter cuidado. Nada de ficar brincando com os coleguinhas de bater na cabeça. Não, não. A nossa cabeça, gente, ela é frágil e guarda um órgão muito importante que comanda todos os outros órgãos do nosso corpo. O nosso cérebro. Por isso, nós não podemos bater na cabeça de ninguém, nem deixar que batam na nossa cabeça também. Quando algum coleguinha seu vier com essa brincadeira, diga a ele, epa, não, não, esse tipo de brincadeira eu não quero. Nós temos que ter mordomia com o nosso corpo e com o corpo do colega também. Então, você não deve deixar que fiquem batendo na sua cabeça e também não deve bater na cabeça de ninguém, certo? Também temos que ter cuidado na hora de brincar, de pega-pega, por exemplo. Ah, então não pode brincar de pega-pega, professora?
Pode brincar de pega-pega, mas tem que ter cuidado. Nada de puxar a pessoa com muita força, porque se você puxar o braço do outro com muita força, pode machucar, tá certo? Observe essa imagem aqui, ó. Eles estão puxando com muita força a criança. O último ali, ó, está sendo machucado. Eles não estão tendo mordomia com o colega. Então, nada de brincadeiras que possam machucar o outro. Nós temos que cuidar, gente, do nosso corpo e do corpo dos nossos colegas. Então, temos que ter mordomia, ter cuidado para evitar acidentes. Nada de brincar com objetos pontiagudos, de ficar espetando o colega com lápis, por exemplo. Não pode fazer isso, porque você pode machucar o seu colega. Nada de correr em lugares que estão molhados, porque você pode escorregar e cair. Existem quedas que são superficiais, você só arranha o joelho e pronto. E ainda assim, dói muito. Mas existem quedas também que são muito perigosas, que as pessoas quebram o braço, quebram a perna, machucam a cabeça. Nós temos que ter mordomia com o nosso corpo, gente. Nosso corpo é frágil e foi feito com tanto cuidado por Deus. Então, nós temos que cuidar dele com muito carinho e atenção. Por isso, a dica de hoje é: vamos prevenir o nosso corpo de sofrer acidentes. Então, quando estivermos brincando, temos que ter cuidado para não nos machucar e não machucar as outras pessoas também. Tá certo? Gostaram da aula de hoje? Não esqueçam de colocar tudo em prática, tá bom? Agora, nós vamos responder as páginas 175 e 176 do nosso livro de ciências. Qualquer dúvida, é só chamar. Beijos!